Tales de Mileto foi apontado por Aristóteles como o primeiro filósofo. Ele foi o filósofo, astrônomo, matemático, engenheiro e comerciante, fundador da escola jônica na Grécia Antiga. Teria nascido por volta de 624 a.C. em Mileto e falecido por volta de 546. Tales é considerado o primeiro filósofo por Aristóteles pela sua abordagem racional e naturalista na explicação do mundo, afastando-se das explicações mitológicas e divinas que predominavam na época. Ele buscou um princípio único, a arquê, que explicaria a origem e o funcionamento de todas as coisas, identificando a água como este princípio. Georg Wilhelm Friedrich Hegel nasceu em Stuttgart em 27 de agosto de 1770 e faleceu em Berlim em 14 de novembro de 1831. O filósofo germânico foi um dos principais pensadores que tratou do pensamento pré-socrático. Em sua obra Preleções sobre a História da Filosofia, ele fez uma crítica ao pensamento de Tales e explicou por que ele se tornou o primeiro filósofo e como seu pensamento influenciou a filosofia posterior a ele. Assim, Hegel escreveu: a proposição de Tales de que a água é o absoluto, ou como diziam os antigos, o princípio, é filosófica. Com ela, a filosofia começa, porque através dela chega à consciência de que o um é a essência, o verdadeiro, o único que é em si e para si. Começa aqui um distanciar-se daquilo que é em nossa percepção sensível, um afastar-se deste ente imediato, um recuar diante dele. Os gregos consideraram o sol, as montanhas, os rios, etc., como forças autônomas, honrando-os como deuses, elevados pela fantasia a seres ativos, móveis, conscientes, dotados de vontade. Isto gera em nós a representação da pura criação pela fantasia, animação infinita e universal, figuração sem unidade simples. Com esta proposição está aquietada a imaginação selvagem, infinitamente colorida de Homero. Este dissociar-se de uma infinidade de princípios, toda esta representação de que um objeto singular é algo que verdadeiramente subsiste para si, que é uma força para si, autônoma e acima das outras, é sobressumida, e assim está posto que só há um universal, o universal ser em si e para si. A intuição simples e sem fantasia, o pensamento de que apenas um é. Este universal está ao mesmo tempo em relação com o singular, com a aparição e com a existência do mundo. O primeiro estado de coisas que reside no que foi dito é o fato de que a existência singular não possui autonomia alguma, não é nada de verdadeiro em si e para si, apenas algo acidental, uma modificação. Mas o estado de coisas afirmativo é que do um emerge todo o resto, o que um permanece nisto, a substância de todo o resto sendo unicamente uma determinação casual exterior pela qual a existência singular se torna. Também a situação de que toda existência singular é passageira, isto é, que perde a forma do singular e novamente torna-se universal, água. Isto é o elemento filosófico que um seja o verdadeiro. Aquela separação do absoluto do finito é, portanto, enfrentada, mas ela não deve ser tomada assim que o um se situe do lado de lá, e aqui o mundo finito, como ocorre muitas vezes na representação comum de Deus, representação em que se atribui ao mundo uma constância em que muitas vezes se representam dois tipos de uma realidade, um mundo sensível e um suprassensível da mesma dignidade. Do ponto de vista filosófico, é que somente o um é a realidade verdadeiramente afetiva. Real deve ser tomada aqui em sua alta significação. Na vida cotidiana chamamos tudo de real. O segundo aspecto a considerar é que o princípio entre os filósofos antigos possui primeiro uma forma física determinada. Vê-se certamente que a água é um elemento, um momento no todo em geral, uma força física universal. Mas outra coisa é que a água seja uma existência singular como todas as outras coisas naturais. Temos esta consciência, a necessidade da unidade nos impele para isso, de reconhecer algo universal para as coisas singulares, mas a água também é uma coisa singular. Aqui está a falha. Aquilo que deve ser verdadeiro princípio não precisa ter uma forma unilateral e singular, mas a diferença mesma deve ser a de natureza universal. A forma deve ser totalidade da forma, isto é, a atividade e a autoconsciência mais alta do princípio espiritual.
que a forma se tem elevado pelo esforço para a forma absoluta, o princípio do espiritual. Isto é o mais profundo e assim o que vem por último. Aqueles princípios são figuras singulares, isto é, por conseguinte, o aspecto falho. A passagem do universal para o singular é, portanto, um ponto essencial e ele entra na determinação da atividade. Para isto, existe então a necessidade. Georg Hegel, Preleções sobre a História da Filosofia. E assim concluímos a leitura da análise de Hegel sobre a perspectiva filosófica de Tales. Se esse conteúdo foi importante para você, deixe o like e se inscreva no canal Semanário do Pensamento. Muito obrigado.